programa Hot Topics, ele é um programa de conferências que procura abordar temas que são limítrofes da medicina, e especificamente da medicina intensiva, temas fronteiriços da medicina intensiva, e hoje não vai ser diferente. Com o envelhecimento da população mundial, com o percentual crescente de pacientes que internam nas UTIs com idade avançada, o tema fragilidade tem ganho uma importância muito grande em termos de se estabelecer não só uma forma de identificar o paciente com fragilidade, e fragilidade não é sinônimo de idade, não são a mesma coisa, né? Então, identificar o paciente com fragilidade, e isso é importante porque os estudos que analisaram mortalidade, que analisaram desfecho de pacientes dentro de uma mesma faixa de idade, um grupo sem fragilidade e um grupo com fragilidade, a mortalidade dos pacientes com fragilidade é muito mais alta. Então, hoje, mais uma vez, o programa Hot Topics vai estar abordando esses temas que normalmente a gente não vê nas conferências dos congressos e não vê também nas aulas formais. Quem vai apresentar o tema, então, é o Dr. Felipe Amado, que é médico assistente diarista da UTI do Hospital São Domingos e é também presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão, da SOTIM. Olá a todos, obrigado Dr. Zé Raimundo pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer participar do Hot Topics. A gente tem um apreço muito grande pelo formato, que traz justamente temas que ultrapassam barreiras, como o Dr. Zé Raimundo acabou de mencionar. Meu nome é Felipe Amado, sou médico rotineiro do Serviço de Medicina Intensiva aqui do Hospital São Domingos, e hoje nós vamos conversar sobre fragilidade na UTI. E a gente começa com uma provocação que tentaríamos responder aqui ao longo da nossa discussão. Será que é além de uma simples comorbidade mesmo? Ou será que é uma comorbidade? Não tem nenhum conflito de interesse para essa aula. E nós hoje em dia, no nosso modus operandi como intensivistas, no começo ali da nossa recepção a um paciente na UTI, no processo de admissão, é comum nós ponderarmos vários itens. Nós ponderamos idade, ponderamos comorbidades, o nível de dependência funcional prévio, quais medicamentos que esse paciente utiliza previamente, e às vezes surge também, olha, esse paciente aqui ele tem baixa reserva orgânica. Acontece que são dados objetivos, mas que a gente tenta imprimir algum tipo de análise falando que talvez aquele teu paciente seja mais suscetível ou vulnerável. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a foto da nossa UTI 5. Ao receber um paciente desse no dia a dia, com certeza, além de todo o cuidado agudo e além de todo o diagnóstico que a gente vai fazer para aquela causa da admissão, quem ele é antes da internação importa para a gente. E nós estamos em um cenário de envelhecimento populacional. E esse cenário chega também na UTI. Esse artigo aqui é de 2011, que Derek Angus já colocava para a gente o desafio de admitir esses pacientes nas UTIs. Olha só, de 2010 até 2020, a gente teria até 2050, desculpa, uma maior tendência, ou seja, um aumento da população acima de 80 anos. Em percentual, vocês podem perceber que o percentual aumenta a cada década, chegando em 2050 com uma estimativa aqui para nós na América do Sul de cerca de 5,7% da nossa população nessa faixa, que em um dado momento começou aqui em 2010 com 1,5%. Ou seja, nossa população está envelhecendo a nível mundial. Quando nós olhamos para a UTI, a gente também quer se perguntar, será que esse paciente ele tem maior mortalidade por conta da idade dele? O simples fato dele ter uma idade avançada, acredita ele,
que ele terá uma maior mortalidade? Como que será a intensidade de tratamento que esse paciente com idade mais avançada recebe? Uma coorte francesa mostrou o seguinte para a gente: a mortalidade aumenta com a idade. Isso aqui foi uma análise retrospectiva que foi feita e que a gente tem um fato: essa idade avançada está associada a uma maior mortalidade. Mas será que é porque esse paciente mais velho, mais idoso, com uma idade mais avançada, ele recebe uma menor intensidade de tratamento? Esse estudo ele dividiu de 0 a 3 o grau de intensidade de tratamento que esse paciente recebia, conforme o suporte de vida que ele determinou aqui nessa tabela 1. O que a gente percebe? Que tanto na população abaixo de 80 anos, quanto na população acima de 80 anos, a intensidade do tratamento foi muito similar. Então, por exemplo, quando eu olho para cá para o grupo 3, que seria o grupo do mais intenso suporte, o tratamento mais intenso, o percentual é muito parecido ali de 43% a 44%. Ou seja, esse paciente tem uma maior mortalidade, mas ele está recebendo um tratamento similar a uma faixa etária menor. Quando nós acompanhamos a mortalidade desse paciente correlacionando faixa etária e intensidade de tratamento, vamos, por exemplo, aqui olhar para a faixa etária abaixo de 40 anos. Você tem uma mortalidade no grupo 3 de 30%. Só que mesmo com o aumento da idade, eu percebo que dentro de um mesmo grupo de intensidade de tratamento, eu tenho uma maior mortalidade. Então, dentro do grupo 3, conforme a minha idade aumentou, a taxa de mortalidade também aumentou. Então, isso mostra para a gente que esse paciente, de fato, ele tem uma mortalidade maior, estando associado à sua idade avançada, e não porque ele é menos tratado ou mais tratado, até porque a intensidade é a mesma. Então, diante disso, qual o nosso principal perfil? A gente tem um paciente com idade avançada, que recebe uma intensidade de tratamento similar, conforme eu mostrei naquela coorte nacional, e que carrega consigo maior mortalidade. Então, peraí, eu não consigo mais deixar só esse raciocínio de correlacionar a idade avançada com maior mortalidade como a única causa plausível para essa população. Eu preciso ir um pouco mais além para explicar isso. Apenas a idade, levar em conta uma abordagem tradicional que a gente já usa há anos. O paciente com idade avançada vai internar na UTI e vai morrer mais por conta da idade? Será que é porque ele traz consigo um maior número de comorbidades? Será que é porque a famosa falta de reserva orgânica está impactando nessa população? Ou será que a capacidade funcional prévia dele em casa também vai me atrapalhar? E melhor, se você conseguir me explicar isso, você vai responder de forma objetiva ou subjetiva. Você será capaz de me entregar em número a causa dessa população morrer mais, ou você vai me dar sua impressão? Pessoal, isso tudo aqui, a gente está percebendo que está faltando um conceito para ligar, para unir todo esse cenário. E é bem aqui onde nós vamos falar de fragilidade. Sabe por quê? Porque a idade cronológica, será que de fato ela é o melhor fator preditor para desfechos ruins? Não é. A gente tem que fugir dessa abordagem tradicional, à medida que boa parte da nossa população na UTI hoje tem idade avançada. Então isso deixou de ser um diferencial. Como eu falei, estamos agora falando de fragilidade. Então a fragilidade, ela será não apenas uma comorbidade, porque ela não é comorbidade, ela é uma combinação, ela é uma entidade clínica, ela é uma síndrome que combina de forma heterogênea fatores como mobilidade reduzida, fraqueza, redução da massa muscular, um estado nutricional prévio inadequado, redução da função cognitiva. E devido a essa combinação, eu coloco o meu indivíduo numa maior vulnerabilidade, à medida que, diante de um estresse ou de um evento agudo, ele não consegue se adaptar com sua homeostase de forma apropriada. E, além disso,
a fragilidade, ela aumenta o risco de desfechos desfavoráveis e eventos adversos, incluindo quedas, delírio, hospitalização e incapacitação. Ou seja, a fragilidade, ela não é uma comorbidade. A fragilidade tampouco não é sinônimo de idade avançada e independe do processo de envelhecimento. Pacientes acima de 65 anos, 25% são frágeis. Claro, a fragilidade aumenta com a idade, mas não quer dizer que ela seja igual à idade avançada, porque cerca de 50% nessa coorte aqui que eu peguei para trazer, dos pacientes acima de 85 anos eram frágeis. A fragilidade, ela trabalha com alguns modelos conceituais. E a gente traz também vários conceitos lá da geriatria, quando a síndrome da fragilidade começou a ser descrita, principalmente sendo associado ao paciente de idade avançada, por isso ser bastante estudada pela essa especialidade. Só que está na hora da gente olhar a fragilidade dentro da terapia intensiva, e para isso nós conseguimos olhar alguns modelos conceituais. Por exemplo, eu tenho aqui um modelo que liga a fragilidade a um fenótipo físico, que envolve uma perda de peso. Então, o paciente ele tem uma dificuldade na marcha, ele tem, por conta disso, uma queda da atividade física, ele cai também a força, e isso tudo entra num ciclo vicioso de exaustão. Então, isso aqui, por exemplo, seria um modelo conceitual do ponto de vista físico da fragilidade. Eu também posso ter, por exemplo, outro modelo que é bastante interessante, que são de déficits acumulados. Quer dizer, o seu paciente frágil, ele tem comorbidades. Essas comorbidades alteram o laboratório dele, então ele traz consigo anormalidades laboratoriais. Ele tem algum grau de incapacidade que ele adquiriu, por exemplo, por conta de uma comorbidade, ele teve um acidente vascular encefálico, acabou ficando com uma incapacidade motora e isso acaba deixando ele acamado. Então, são déficits acumulados que no final podem ser traduzidos também ou não, ou acompanhados ou não, de outros sintomas que podem fazê-lo frequentar bastante o serviço hospitalar. Então, o primeiro modelo conceitual, fenótipo físico. Segundo modelo conceitual, déficits acumulados. E um terceiro modelo que seria o multimodal, levando em consideração tanto fatores biológicos quanto fatores não biológicos. E aqui nós temos, por exemplo, dificuldade, incapacidade a nível psicológico. Nós temos para esse paciente também um suporte social limitado. Às vezes ele não tem um cuidador, por exemplo. Isso a gente tem que levar em conta. Ou você tem um paciente com idade avançada sendo cuidado por outra pessoa de idade avançada. Ele tem as anormalidades biológicas que a gente já falou, mas ele também pode ter limitação financeira. Ele pode ter declínio físico, cognitivo e psicológico, conforme eu mencionei. Então a fragilidade, ela coloca tudo junto em um conceito único. E novamente, não é só o paciente de idade avançada. E eu tenho certeza que ao explanar aqui algumas características, foi possível encaixar em alguns pacientes que nem têm a idade avançada e que já passaram pela mão dos senhores. Como então mensurar? Já que eu tenho o conceito na mão, eu preciso entender que essa vulnerabilidade desse paciente frágil precisa chegar na minha mão através de um score. E a gente tem duas escalas que são comumente utilizadas na terapia intensiva. É a CFS, Clinical Frailty Score, e o índice de fragilidade modificado. Tá? Aqui vai uma coisa importante. No Brasil, nosso principal estudo sobre fragilidade e desfechos, a maior coorte que nós tivemos, utilizou o MFI, o índice de fragilidade modificado. E já o Clinical Frailty Score, ele é muito popular também na literatura de fragilidade na UTI. Então eu vou só exemplificar aqui para vocês cada um deles. Por exemplo, o Clinical Frailty Score, que ele foi criado pelo professor Rockwood, ele começa aqui avaliando basicamente qual é a capacidade funcional do teu paciente. Veja, por exemplo, aqui ele coloca
no nível 1 do Clinical Frailty Score, um paciente robusto, ativo, enérgico, capaz de realizar todas as suas atividades de vida diária independente. Quando, por exemplo, eu entro aqui no paciente que está no item 5, ele já é um paciente, digamos assim, com uma fragilidade leve. Já é aquele paciente que ele tem algum grau de lentificação nas suas atividades e quando eu tenho uma atividade de vida diária que tem uma maior demanda, que precise mais dele, ele já precisa, por exemplo, ali da ajuda de um terceiro. Isso vai avançando até eu chegar num valor de 6, que pelos estudos já se relaciona com piores desfechos de uma forma mais intensa, até chegar no paciente terminal que tem uma capacidade uma expectativa de vida menor do que 6 meses. Esse tipo de escala exige um treinamento para você aplicar. Então, nós não vamos sair daqui já aplicando, porque existem dicas para você ter uma abordagem adequada. E essas 10 dicas, que inclusive a organização que regula a Clinical Frailty Score traz para a gente, mostra como nós precisamos estar treinados para aplicá-la de forma adequada. Porque você precisa ter uma boa correlação com o baseline do paciente. Então, peraí, ele chegou hoje para mim mal, ele está hoje com todas essas disfunções, mas como que ele era 2 semanas atrás? No momento que ele tinha um relativo equilíbrio. Então, para eu calcular Clinical Frailty Score, eu preciso conversar muito bem com esse meu paciente e ter uma história adequada. E além disso, essa Clinical Frailty Score, ela só foi validada para pacientes acima de 65 anos. E algo interessante é que demência, ela não limita o uso da Clinical Frailty Score. Então, quando eu olho para a Clinical Frailty Score, eu olho para uma escala que leva muito em conta a capacidade funcional do meu paciente e que eu preciso ter um cuidado ali na aplicação. Não é simplesmente ir ali e checar, colocar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Diferente da Modified Frailty Index. O índice de fragilidade modificado, ele leva em conta 11 itens. E vocês vão perceber o quê? Que eu tenho aqui várias comorbidades. História de diabetes, história de insuficiência cardíaca congestiva, história de hipertensão com demanda de tratamento. E eu tenho uma só que leva em conta o status funcional dele, que aqui o status funcional 2 é caracterizado como um status onde ele depende de assistência. Então, a Modified Frailty Index, ela leva muito mais em conta comorbidades do que o estado funcional, porque são 11 itens e só um é relacionado ao status funcional desse paciente. A diferença dela é que ela é mais fácil de você obter porque você pontua. Então, ou o paciente tem diabetes ou ele não tem diabetes. Então, ou ele tem um acidente, uma história de acidente cerebrovascular com déficit neurológico, ou ele não tem. E aqui a gente atribui 1 ponto por item, 0 pontos sem fragilidade, 1 a 2 pontos seria um paciente pré-frágil, acima de 3 pontos já se considera um paciente frágil. Levando em conta o score, ele também, maior do que 3 pontos, corresponde a maior ou igual a 0,27. Então, nos estudos, tanto eu posso me referir como 3 pontos, sendo o corte para iniciar a fragilidade, ou se eu estiver levando em conta o score, que é dividir por 11, aquele valor que você obteve, você tem ali um corte acima de 0,27. Muito mais comum aqui para a gente, eu vou falar por quê. Porque é o score que a gente usa no nosso Sistema Nacional de Registro de UTIs, que a nossa UTI utiliza. Então, os pacientes que são cadastrados nesse sistema de UTIs, ele já tem seu MFI, o seu índice de fragilidade modificado, já calculado. Quando a gente olha, então, para as aplicações práticas, a gente vai entender por que entender o conceito de fragilidade é importante, por que saber qual escala que eu estou utilizando faz sentido, porque isso aqui tem uma aplicação prática e vai servir para a gente ali também na beira do leito. Eu resolvi trazer aqui
a nossa maior coorte nacional, o nosso maior estudo sobre fragilidade, que foi feito pelo grupo do professor Márcio Soares, Jorge Salu, Fernando Zampieri. E eles colocaram 93 UTIs, 55 hospitais públicos e privados e analisaram 129.680 pacientes. Então, realmente, uma boa quantidade de dados. Olha lá como que era ali ao lado a epidemiologia da fragilidade. Nós tínhamos nessa população aproximadamente 19% de pacientes frágeis à admissão à UTI. Logo, mostra para a gente que é uma parcela considerável da nossa população, 20%, que interna na nossa UTI são pacientes frágeis, metade pré-frágil, mostrando então que é algo que é prevalente para a nossa população. O que eles viram? Que quanto maior a fragilidade, e aqui é o momento onde o paciente foi considerado como frágil, maior a gravidade dele. Olha aqui para o SOFA. Então, o SOFA do paciente não frágil, média, ele é de 2,72. Quando eu olho para o frágil, basicamente, o SOFA dele sobe 2 pontos, então ele dobra. Então, realmente é um paciente com uma maior gravidade e o SAPS-3, também como score de gravidade, mostra que a fragilidade tem associação com gravidade à admissão na UTI. Quando nós olhamos para a utilização de suporte orgânico, olha lá o que nós temos. Aqui embaixo nós temos a pontuação do MFI. A pontuação do MFI, então, aumenta à medida que eu caminho para cá. E aqui, essas linhas, elas mostram para a gente ventilação mecânica, suporte ventilatório não invasivo, diálise e uso de vasopressores. À medida, senhores, que eu aumento o meu índice de fragilidade, eu aumento o uso de suporte de vida nesses meus pacientes. E olha para cá, a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui em pontos percentuais, no paciente não frágil, pré-frágil e frágil, com relevância estatística, nós podemos perceber que, ao caminhar para a fragilidade, eu caminho com aumento do suporte orgânico a esses pacientes. Ou seja, é um paciente que tem associação com gravidade e é um paciente que vai utilizar um maior recurso da sua UTI. Em relação a tempo de internação e mortalidade, mesma coisa. Eu tenho um maior tempo de internação no paciente frágil. Eu estou saindo aqui de 7, 8 para 13 dias de internação. Em relação à mortalidade, eu saio de um percentual do não frágil de 12% para quase 30% no paciente frágil. Claro, nós estamos falando de análise retrospectiva, mas de uma análise retrospectiva robusta. Então, por isso que nós estamos falando em associação. Então, a fragilidade ela está associada nesse estudo de forma independente com desfechos a curto prazo, mortalidade, internação hospitalar, tempo de duração e uso de recursos em pacientes graves. E a longo prazo? Um estudo feito lá no Canadá, envolvendo 534.991 pacientes, analisou que 20% deles também tinham fragilidade. Então, vocês estão percebendo que entre 19% e 20% parece ser a epidemiologia da prevalência da fragilidade em coortes nacionais, conforme eu mostrei que foi aqui no Brasil. E esse estudo só levou em conta sobreviventes de UTI, tá? Então, nós estamos aqui estudando, por exemplo, uma população daquele paciente que vai desenvolver PICS. Nesse estudo, o que eles viram em um ano de acompanhamento? Que os pacientes frágeis, eles tiveram maior mortalidade, que os pacientes frágeis tiveram uma maior taxa de readmissão no hospital em um ano, após sua alta da UTI, e que eles tiveram um maior custo hospitalar comparado ao ano anterior deles à hospitalização à UTI. Então, um ano antes dele passar pela UTI, ele não gastava tanto. Passou pela UTI, era um paciente frágil, em um ano depois da alta dele, ele consumiu muito mais o serviço de saúde no Canadá. Ou seja, a longo prazo, a fragilidade está associada a maior mortalidade, a maior necessidade de uso de recursos hospitalares um ano após a alta da UTI. A associação entre fragilidade e mortalidade foi mais forte entre indivíduos com idade mais avançada. Então, essa relação a gente não pode deixar de ter e é algo que a gente percebe também na prática. O risco de readmissão em pacientes frágeis reduz com a idade. Então, se eu estou dando alta de um paciente frágil
com uma idade mais avançada, ele vai reinternar mais. Quanto mais jovem, por mais que ele seja frágil, menor o risco dele retornar em 1 ano após a alta dele. Pacientes com fragilidade, como nós vimos, eles geram maiores custos hospitalares no ano após a alta, quando comparado aos não frágeis. Então nós estamos falando, de fato, de uma condição que impacta a curto prazo, que a gente olha o impacto dela na internação e que a gente também terá que lutar com ela ou com as consequências dela, do que ela está associada, claro, não do que ela diretamente provoca, com desfechos a longo prazo. Agora a pergunta é, eu devo utilizar de forma rotineira um screening para fragilidade na UTI? Então, vejam, nós estamos falando da nossa população de UTI geral. Então, eu estou lidando com uma população que vai ser frágil. A gente olhou na coorte brasileira, 20%. Olhamos na coorte canadense, 20% também. Agora, puxando aqui um estudo da Oceania, o que a gente vai ter? Esse estudo, inclusive, eu acredito que é agora, já de 2022, de fevereiro. Eles resolveram mostrar se era possível, se era factível utilizar o Clinical Frailty Score como um screening para todos os pacientes que internassem na UTI na Austrália e na Nova Zelândia. Olha o que eles incluíram. Todos os pacientes acima de 16 anos que foram admitidos na UTI de julho de 2018 até junho de 2020. Foram, no final, envolvidos na análise 234.568 pacientes graves. Olha lá, 19% deles já tinham fragilidade antes da admissão na UTI. Então, isso foi um dado que foi se repetindo ao longo aqui da nossa discussão. Eu tenho 20% no Canadá, eu tenho 20% no Brasil e tenho 20% na Austrália e na Nova Zelândia. Então, realmente uma prevalência que se repete, mostrando que isso é uma constante mundial. Assim como o envelhecimento, o maior número de pacientes frágeis que chegarão para a gente nas UTIs. E quais foram as perguntas que eles tentaram responder? É possível implementar um screening para fragilidade, o Clinical Frailty Scale, a nível populacional em pacientes graves? E melhor, tal estratégia é capaz de identificar pacientes sob risco de desfechos negativos? Bora ver o que eles observaram. Em relação à mortalidade no hospital e na UTI, em rosa é a mortalidade na UTI e em azul é a mortalidade hospitalar. Aqui embaixo nós temos o score do Clinical Frailty Score. Então aqui vai de 1 até 6 e nós percebemos que à medida que eu aumento a fragilidade, eu também aumento, eu associo com maior mortalidade na UTI e no hospital. Então a gente não só está batendo na mesma prevalência de outros estudos, mas também batendo nos mesmos achados dos outros estudos de outros continentes. Quando eu olho para a incidência de delírio na internação, quanto maior a fragilidade, maior foi essa incidência de delírio. Quando nós olhamos para a lesão por pressão, olha lá, quanto maior a fragilidade, maior o índice de lesão por pressão desse paciente. E a alta para o cuidado crônico, que aqui na nossa realidade a gente poderia entender como home care. Quanto maior a fragilidade, maior foram os pacientes que foram de alta para esse cuidado crônico. Então, devo realizar de forma rotineira screening para fragilidade na UTI? Sim, está mais do que comprovado. Que a fragilidade no paciente grave é comum e é prevalente. Quando eu não tenho um paciente frágil, 50% deles podem estar numa condição de pré-fragilidade. Níveis elevados do Clinical Frailty, nesse estudo acima de 6, estiveram associados de forma significativa a piores desfechos. Ele permite avaliar de forma preditiva o risco de mortalidade e desfechos negativos em geral. E, uma vez que eu implemento a sua avaliação rotineira, eu posso guiar intervenções potenciais para esse grupo de pacientes. Então, se eu tenho na mão um paciente com alta fragilidade, que nesse momento eu estou entendendo que ele está sob maior risco de lesão por pressão, isso é algo que eu tenho que intensificar ainda mais com minha equipe. Olha, aqui a gente não pode falhar no nosso protocolo de prevenção.
Ou melhor, esse paciente, pelo visto, ele vai precisar de cuidado crônico. O índice de fragilidade dele está alto. Olha, é melhor a gente logo iniciar a burocracia, porque muito provavelmente o clinical frailty dele está maior ou igual a 6. Esse paciente ele vai precisar de uma internação domiciliar para a continuidade dos cuidados. Existe um outro conceito, e aqui também a gente vai voltar para algo bem atualizado, tá? Fevereiro de 2022, esse artigo aqui foi publicado na Intensive Care Medicine, e eu queria passar um outro conceito aqui, que é sobre a doença grave persistente, ou doença crítica persistente, que é a PCI. A Persistent Critical Illness seria uma condição limitada, digamos assim, pelo tempo, no qual, talvez ali entre 7 e 10 dias da internação do seu paciente na UTI, o motivo dele de admissão, o diagnóstico dele de admissão, pouco mais importa no que vai acontecer dali para frente. Após 7 a 10 dias de internação, o que vai ter impacto na sua mortalidade, no seu tempo de internação na UTI, é o que ele traz consigo, é o que ele traz de comorbidades, é o que ele traz de nível funcional prévio. Então, a Persistent Critical Illness é um conceito que já vem desde ali mais ou menos 2014, 2015, onde foi estabelecido que 7 a 10 dias, nesse estudo aqui, 10 dias, fosse o time point onde eu fosse começar a olhar para aquele paciente, ó, a sepsia urinária que trouxe ele para cá, após 7 dias, se ele ainda está na UTI, se ele ainda continua grave, não é mais por causa dela não. Isso eu já resolvi. Isso provavelmente tem a ver com o que ele já trouxe do seu background, da sua baseline prévia. E sabe o que esse estudo mostrou aqui para a gente? Que a fragilidade está associada à maior mortalidade à medida que ele fica mais tempo, à medida que é um paciente com idade mais avançada. Então a fragilidade, além de ter mostrado tudo isso para a gente, ela se associa a quem fica grave por mais tempo na UTI. Isso aqui é algo muito recente, fevereiro de 2022. Então, para a gente levar para casa e resumir a nossa discussão, a fragilidade é uma condição sindrômica, ela não é uma comorbidade e ela não tem nada a ver com a idade, para seu conceito. E ela é muito prevalente na terapia intensiva. Ela tem valor preditivo para piores desfechos. 2 escalas principais para a UTI, o MFI, comum no Brasil, porque é a escala padrão que nós utilizamos no nosso Sistema Nacional de Registro de UTIs, que o nosso hospital também insere dados. Tem a Clinical Frailty Score, que foi muito popular nos outros estudos que nós mostramos aqui, e é bastante popular nos estudos de fragilidade na terapia intensiva. E a fragilidade está associada a maiores custos hospitalares, mortalidade, readmissão, lesões por pressão e uso de suporte orgânico. Sua avaliação rotineira na admissão à UTI, que nós fazemos aqui no nosso serviço, permite identificar pacientes sob risco de piores desfechos. Mais do que nunca, é mais importante conhecer o paciente que tem a doença que a doença que o paciente tem. E a fragilidade, de forma objetiva, pode te ajudar nesse raciocínio. Muito obrigado.